Sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui no nosso canal, #Alex Paulo, direto ao assunto. E hoje o assunto é com uma autoridade que tem muita autoridade para falar, porque nós estamos recebendo Major Riane, da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo. Major, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Major, a gente já vai direto ao assunto. E a gente quer, para você que está nos ouvindo, que fique até o final, porque muita conversa vai rolar aqui hoje. Vamos falar de assalto e vamos falar de um assunto muito importante que precisa ser tratado com muito carinho, que é o alto índice de suicídio. Major, a gente começa falando sobre a companhia aqui de Anchieta. Como estão os trabalhos? Um ano já na frente aqui? Pois é, a gente assumiu aqui em agosto de 2018, né? Agosto do ano passado, já tem um pouco mais de um ano. E estamos trabalhando muito, né? Eu já tinha servido aqui como tenente, como aspirante, já tinha trabalhado aqui. À época, né, a Companhia Independente, ela era um pelotão, eu era tenente, comandando aqui, e nós tínhamos a atribuição de fazer o policiamento em 3 municípios apenas, Sim. Que era Anchieta, Piúma e Alfredo Chaves. Hoje, como Companhia Independente, a gente recebeu também a atribuição de fazer o policiamento ostensivo no município de Conha, né? E uma grande satisfação que eu tenho, né? Eu passei a maior parte da minha carreira em Vitória, depois que eu fui transferido daqui eu fui para Vitória, servi por mais de 10 anos no então Batalhão de Missões Especiais, né? Servi em outras unidades, Batalhão de Polícia Militar Ambiental, entre outras, primeiro Batalhão em Vitória. E uma percepção que eu tenho aqui dos policiais é que, como eles são moradores locais, eles têm um compromisso muito grande com a população, né? Sim. Não que os policiais de Vitória não tenham, né? Mas o compromisso, normalmente, num grande centro, ele é um compromisso profissional, né? E o policial nosso aqui, ele tem um compromisso pessoal, né? O interior, ele tem essas vantagens, essas características, né? Que não é, quando você aciona o policial, você não está acionando uma guarnição da Polícia Militar. Você está acionando o seu vizinho, você está acionando o pai do seu aluno, né? Então isso traz uma característica diferenciada e os policiais aqui têm trabalhado muito, graças a Deus, e isso pode ser percebido nos índices, né, de criminalidade que a gente tem aqui, que são muito baixos. Major, tem uma pergunta que é pessoal, minha, que eu vejo que a polícia não para, é 24 horas. Qual é o efetivo hoje para atender toda essa região que você falou? Hoje, no geral, nós temos 107 militares, né? Então, o nosso efetivo hoje é esse, 107 militares. Tem que lembrar que esses militares, eles são empregados em escala de serviço, né, para os 4 municípios, 24 horas a escala, e tem o pessoal também do expediente. Major, em cima dos índices, eu queria, e o nosso programa é justamente para isso, direto ao assunto, eu não sei se isso é fake news, se é mais uma boataria, mas a gente teve em 2017 uma sensação de que aquilo não iria acontecer e aconteceu. Corre-se o risco novamente da polícia parar agora em 2020? Como é que está isso? Pois é, Alex, a gente está verificando, né? Todas as informações que chegam, de imediato, a primeira vez que eu recebi essa fake news, essa informação via WhatsApp, a primeira atitude que eu tive foi encaminhar para o meu comando, né? E o comando da polícia tomou conhecimento disso que passou. A percepção que eu tenho, né? E a percepção que a gente tem, verificando junto à tropa, conversando com os comandantes de pelotão, os comandantes de cada município e tudo, é que isso partiu de alguém radical, talvez com interesse político, interesse pessoal, não sei, né? Isso aí partiu de alguém com radicalidade. Não há hoje, a gente não percebe hoje na nossa tropa um interesse de fazer algo parecido com o que aconteceu em 2017, né? Então, isso está sendo monitorado 24 horas pela Polícia Militar e a população, em princípio, pode ficar tranquila. #Alex Paulo, direto ao assunto, recebendo aqui o nosso amigo Major Riane, aqui da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo, que fica aqui em Anchieta. Riane, você falou aí do efetivo, né, do número de policiais envolvidos aí desses municípios, e a inteligência com relação aí ao tráfico, como isso tem funcionado? Como é que é o monitoramento disso? Pois é, Alex, na nossa região aqui, como eu te falei, a gente tem um serviço de inteligência aqui, relativamente pequeno, né, e a gente tem controlado bem. Mais uma vez, eu te falo o seguinte, quando eu cheguei aqui em agosto do ano passado, já vinha sendo feito um trabalho
nesse aspecto, né? De deter, de prender os maiores traficantes da região, né? Se a gente pode dizer isso aí, né? Mas as pessoas que davam mais dor de cabeça e tinham maior envolvimento. Esse ano a gente está indo na mesma linha. Mas o que a gente percebe, mais uma vez, o que a gente percebe é que a gente muitas vezes prende as mesmas pessoas. Tem um coronel da PM do Rio de Janeiro, o coronel Jorge da Silva, ele tem vários artigos e livros escritos sobre esse assunto. E num dos seus artigos ele fala o seguinte: nós temos a percepção às vezes de que nós temos muitos criminosos agindo, né? Nós temos a percepção de que a quantidade de crimes é igual à quantidade de criminosos que estão agindo. E ele fala que não, que na maior parte das vezes, né, salvo alguns crimes específicos, mas esses crimes que causam maior comoção social, normalmente são os mesmos criminosos cometendo uma grande quantidade de crimes. Então a percepção que a gente tem em relação ao tráfico de drogas é que normalmente são presos os mesmos criminosos, né? E a gente prende, os caras ficam um tempo presos, e aí a nossa legislação, o nosso sistema de segurança pública, que eu não vou entrar no mérito de onde está esse gargalo, coloca esses caras de novo na rua, né? E a gente prende de novo. Então a gente tem esse monitoramento, a gente sabe quem são as pessoas que fazem, e sempre que é possível, sempre que nós conseguimos algum flagrante, sempre que nós conseguimos comprovar algo, essas pessoas são presas, né? Sim. Um outro assunto que a gente vai entrar aqui, para ir finalizando a nossa entrevista, é a respeito do suicídio. A gente tem visto que as informações, os aplicativos, a rede digital tem aí abitolado a cabeça das pessoas, além dos problemas do dia a dia, os problemas pessoais e os problemas coletivos. E quando as coisas acontecem do jeito que ela não quer que aconteça, ela opta em tirar a própria vida. E em Anchieta esse índice tem crescido, e na região também. Como que o senhor está vendo isso e o que é possível ser feito? Qual é a sua opinião sobre esse assunto e provocar esse debate para que a gente possa envolver mais pessoas e, quem sabe, aí ter uma solução para iniciar, porque eu percebo, Major, que é um caminho de uma volta difícil. Como é que você tem visto isso? Alex, principalmente como cidadão, como pai, né, eu tenho visto isso com muita preocupação, né? Não é um assunto que que diz respeito diretamente à nossa atividade profissional, né? O suicídio é uma questão muito mais de psicologia, de ação social, mas acaba nos envolvendo mesmo que indiretamente, porque quando se encontra um cadáver, a primeira a ser acionada é a Polícia Militar. Sim. Né? Não houve crime, não houve nada, mas é o serviço público que está presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos 78 municípios do estado. Então, quando a população precisa do poder público, quando ela precisa do Estado presente, ela normalmente aciona a Polícia Militar. Embora a gente não tenha essas estatísticas, né? Mas a gente tem percebido um aumento realmente da quantidade de suicídios, não só em Anchieta, não só na nossa região, mas de um modo geral. Major, vou te interromper. Você não acha que é possível juntar Polícia Militar, Civil, Poder Executivo, Legislativo, Corpo de Bombeiro, igrejas católicas, pastores, e fazer uma ampla discussão sobre o assunto e talvez trilhar aí um ponto de partida que todo mundo possa falar a mesma língua, de observar mais ao seu redor, porque eu tenho situações de pessoas que veio se despedir de mim e eu levei na brincadeira, 3 dias depois tinha tirado a própria vida. Eu tenho situações, pela minha formação ser de coach, de pessoas que chegou para mim e disse: rapaz, eu acelerei indo para Iriri, botei 160 no carro, não vinha nem um ônibus e nem um caminhão, aí eu freiei. Aí eu falei: poxa, além de você querer tirar sua própria vida, você ainda quer tirar das pessoas. Então esse processo de depressão, ela perde também a percepção de que você, não importa se vai tirar a vida de outro, você quer tirar a sua e que se dane o resto. Então é um assunto que eu acho que vale muito, muito, muito a pena a gente se dedicar, se debruçar sobre ele, porque a gente vai ter que usar uma frase chamada reciprocidade com o próximo. As coisas estão mudando muito. E aí eu queria encerrar essa entrevista deixando esse pensamento. E o que você pode dizer assim, se é possível, se a Polícia Militar pode provocar esse debate, é possível isso? Totalmente. Inclusive, eu já vou até te adiantar, em agosto do ano passado, quando a gente chegou aqui, próximo do Setembro Amarelo do ano passado, nós convidamos o pessoal do Centro de Valorização da Vida para fazer uma palestra para os policiais.
preocupados inicialmente com a saúde mental dos policiais, né? E com isso que você falou, para o policial se alertar, se atentar ao policial que está do lado dele, que às vezes nem está dando nenhum sintoma, mas que está passando por um problema grave. Então nós fizemos essa palestra, nós tivemos já essa preocupação. Eu acho que a gente, dentro da Polícia Militar aqui em Anchieta, a gente já deu esse primeiro passo. E por coincidência, embora a gente não tenha pensado nisso à época, logo depois da palestra do pessoal do Centro de Valorização da Vida, um policial atendeu uma ocorrência de tentativa de suicídio. E ele utilizou os conhecimentos daquela palestra. Então, acho que é importantíssimo, acho que nós devemos, sim, provocar esse debate na comunidade, e a sociedade ela tem que se levantar e pedir isso, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa com os homicídios, mas a gente está perdendo, às vezes, mais pessoas, ou pessoas, né, na mesma quantidade, e pessoas próximas da gente por um outro problema que às vezes a gente não enxerga. Hashtag Alex Paulo, direto ao assunto, recebendo Major Riane, aqui do município de Anchieta, que cuida aí dos municípios vizinhos. Meu querido, muito prazer. Considerações finais, fica à vontade. Consideração final, só agradecer muito o convite, colocar a 10ª Companhia da Polícia Militar à disposição, 10ª Companhia Independente, e a própria PM, falando em nome aqui do Comando Geral. Nós temos um comando hoje que tem buscado se aproximar desses problemas, tem buscado se aproximar da tropa e evitar problemas aí. E nosso endereço, né, ali na Vila Samarco, né, está ali há mais de 20 anos, a população sabe onde é, está à disposição, as portas estão abertas aí, tanto para você quanto para os seus ouvintes aí. Tá ótimo. Gente, até semana que vem. Um beijo, um abraço.